Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde à plataforma Afrofile. Eu sou a Viviane Moraes. Você está na aula Preconceitos e Discriminações, a complexidade do racismo à brasileira, que faz parte do módulo Raça e Racismo Revendo Conceitos. Esse tema é essencial para quem deseja uma sociedade mais justa. O ponto crucial dessa aula é rever alguns conceitos pautados nas relações socioculturais que permeiam a sociedade brasileira e a nossa formação enquanto povo. O Brasil não é apenas marcado por uma diversidade étnica e cultural. Nós carregamos em nossos corpos e estruturas sociopolíticas o peso de uma história de colonialismo e escravidão que moldou profundamente todas as nossas relações. Para compreender o racismo sob uma perspectiva brasileira, é preciso explorar, além das raízes históricas, as sutilezas das manifestações contemporâneas e as complexidades estratégicas de enfrentamento racial. Um estudo da Fundação Perseu Abramo, de 2010, revelou que 63% dos brasileiros reconhecem a existência do racismo, mas apenas 4% admitem ser racistas. Nosso racismo tem características particulares, sim, marcadas pela negação ou pela suavização do preconceito. Essas características elas sustentam e são sustentadas por mitos, como o da democracia racial. O termo racismo à brasileira descreve a forma velada com que o racismo se manifesta no nosso país. Ele é muitas vezes negado ou desconsiderado pela sociedade. De acordo com a história oficial, o processo de escravização iniciou em 1530, quando os portugueses ocuparam as Américas e dividiram nosso território em capitanias hereditárias. Mas a ocupação desse território, posteriormente chamado de Brasil, exigia um grande número de trabalhadores para a exploração do solo. Foi isso que deu início a um processo mortal de escravidão humana. Foi exatamente o processo escolhido de exploração do nosso território. Um processo que era uma máquina de moer gente, de ceifar vidas. Sendo aí os povos indígenas o primeiro grupo vitimado por esse sistema em larga escala, que foi empregado por todo o continente americano e não somente na América dita portuguesa. A ocupação sistemática dos territórios africanos, a mortalidade dos povos indígenas, tornaram a escravização dos povos da África um sistema mais vantajoso e muito lucrativo para os colonizadores. Aos poucos, os povos indígenas foram gradativamente substituídos pelos povos africanos, mas foi uma transição lenta que aconteceu ao longo de séculos de exploração e de genocídio. Com isso, quando falamos em colonização do Brasil, nós estamos falando de um sistema que se estruturou completamente sobre a escravidão dos povos originários desse território. O Brasil importou mais de 4,8 milhões de africanos, o que representou cerca de 40% de todos os africanos escravizados trazidos para as Américas. No século XIX, o nosso país já tinha a maior população escravizada do mundo. Observe esse mapa das províncias brasileiras. Aí tem a distribuição de pessoas escravizadas pelo país no século XIX. Todos os municípios, sem exceção, utilizavam o trabalho servil. Na comparação com o total da população da província, lideram esses dados o Rio de Janeiro, com 31% de população escravizada, o Espírito Santo com 24%, o Maranhão com 21%, Minas Gerais com 17% e São Paulo também com 17%. Mesmo com esses índices populacionais, desde o século XVI se mantinha uma ideia de hierarquia social aceita, onde os europeus ocupavam uma camada superior da civilização. Mas então quem era o povo brasileiro? Como identificar quem era o povo brasileiro? Quem tinha direito de usufruir dessa nação que estava se libertando pouco a pouco do colonizador europeu? Sob as ordens de Dom Pedro II,
O primeiro censo da história do Brasil ocorreu em 1º de agosto de 1872. As paróquias de todos os cantos do Império mandaram às casas da população formulários de papel que deveriam ser preenchidos pelos chefes das famílias e depois devolvidos para a tabulação das informações nas paróquias. Pela contagem feita no Segundo Reinado, havia aí no território nacional 1,5 milhão de escravizados, 15% dos habitantes, do total de habitantes, entre africanos e brasileiros. Esse foi o único recenseamento realizado durante o período escravista. Lembrando que a grande maioria da população brasileira nesse momento era analfabeta. Veja, o Brasil contava com uma população de 9,93 milhões de pessoas, sendo 51,6% de homens e 48,4% de mulheres. Mas quando a análise considera a condição social, separando o universo entre livres e escravos, o resultado é de mais ou menos 84% de pessoas livres e um pouco mais de 15% de pessoas escravizadas. Mas esse dado também é falso. Isso porque nesse grupo de pessoas livres foi incluído as pessoas libertas, né? Os escravizados que foram libertados por cartas de alforria. Só que essas pessoas elas eram condicionadas a servir os seus senhores enquanto esses senhores estivessem vivos. Ironicamente, uma forma de escravização, ainda que informal. Segundo o censo, havia mais de 381 mil estrangeiros, a maioria deles, 70% homens, e o governo imperial achou por bem enquadrar esses escravizados trazidos de diversas regiões do continente africano também como estrangeiros, para se contrapor aos que nasciam no Brasil, filhos ou netos de escravizados, colocando todos como africanos, né? Foi uma solução encontrada na época, mas uma solução que não é culpa da estatística nem da coleta dos dados, né? Até porque o europeu, nos dados mais específicos, ele não vira europeu, é considerado o seu país de origem. São alemães, belgas, suíços e etc. Isso foi uma opção política, porque o Brasil reconhecia as diferenças dos povos desses países, mas não reconhecia as diferenças dos povos dos países africanos. O censo de 1872, ele apontou para um apagamento, né, da origem desses povos estrangeiros africanos, seja por responsabilidade do chefe da família, né, seja pelo agente recenseador ou pelo próprio DGE, a Diretoria Geral de Estatística, que faz o tabulamento final desse recenseamento, agrupando todos esses termos usados para designar uma região, um grupo étnico original do continente africano, simplesmente como africanos. Entraram aí nesse dado pessoas que vinham da nação do Congo, Cabinda, Benguela, Mina e diversas outras variedades de origem, o que nos faz perder a possibilidade de traçar as origens de muitas das famílias negras, né, que descendem desses povos dentro do nosso país. Algo que é possível para os descendentes de imigrantes europeus, porque esse dado foi preenchido de maneira correta. As categorias de cor, raça, nem sempre estiveram presentes nos censos posteriores ao de 1872. Da mesma forma, os termos utilizados também variam. Por exemplo, em 1980, pardo foi substituído por mestiço. A definição pelo IBGE de cor ou raça dentre as 5 categorias atuais, branco, preto, pardo, amarelo, indígena, passou a valer só a partir de 1991. O Estado só se autodeclara laico, ou seja, sem religião, a partir da República. Por que isso? Porque atestar o catolicismo entre os escravos era uma forma de afirmar-se civilizado. Então, você tem aí já, no período colonial, uma mistura muito forte entre política e religião, entre economia e política. E a população escravizada estava sob esse regime, né? Sendo posse de um senhor
de senhores majoritariamente católicos, né, cristãos. No momento em que esse censo acontece, esse escravizado não vai se afirmar, né, não sendo católico. Primeiro, porque era uma obrigatoriedade, ele tinha que falar aquilo que o senhor mandava. Segundo, que todas as pessoas se afirmavam parte de uma religião que era considerada a religião do dominador, do civilizado, do superior, que era a religião católica. E o discurso da Igreja Católica, desde o começo do escravismo humano no Brasil, justificava a escravidão como uma chance de salvar aquelas almas perdidas, inferiores do paganismo, né? De uma vida pagã. Então, isso justifica nós termos aí nesse censo quase 100% dos declarados católicos no país nesse momento. 2 décadas antes desse censo, em 1872, o imperador Dom Pedro II baixou um decreto determinando a realização do que poderia ter sido o primeiro recenseamento nacional. Mas a ordem acabou sendo revogada porque parte dos moradores do interior de Pernambuco e das províncias vizinhas se rebelaram, em 1852, contra essa contagem da população. Os mais pobres, muitos deles negros libertos, né, alforriados, temiam que esse recenseamento servisse como um instrumento para o Império convocá-los para trabalhos forçados ou até para reescravizá-los. Então, o momento contra esse primeiro censo na província pernambucana, que ficou conhecido como a Guerra dos Marimbondos, foi um momento de se rebelar contra essa ação, né, governamental, mal explicada, sem objetivos claros, né, e que teve essa reação aí da população. Na Paraíba, o mesmo movimento ficou conhecido como o Ronco da Abelha, pelo zumbido que as pessoas fizeram nas ruas contra esse ato aí vindo do Império. Também houve agitações contrárias ao governo de Dom Pedro II nas províncias de Alagoas, Ceará, Sergipe e também no norte de Minas Gerais. Então, essa aplicação do censo, ela foi totalmente revogada, né, por conta da reação popular, e ela também não tinha nenhuma finalidade de planejamento. Ela não tinha como proposta construir escolas, né, políticas públicas, hospitais, casas populares. Nem existia esse conceito de políticas públicas como nós conhecemos hoje. Os números eles iam servir simplesmente para o cálculo de eleitores, para o recrutamento de homens para as forças armadas, né, as forças de segurança, para a criação de impostos, né, e para a delimitação também de novas províncias ou até para o redimensionamento da bancada de cada território na Câmara dos Deputados. Então, por não explicar ao povo, né, qual era a finalidade dessa contagem, aconteceu essas revoltas e acabou impedindo que o censo acontecesse, né? E não teria realmente nada de benefício para o povo. Segundo o relatório de 1876 sobre o recenseamento, em um período de 3 anos, de 1872 até 1875, aproximadamente 164 crianças, filhos de mães escravizadas, nasceram livres. Mas a liberdade não era completa. Né? De acordo com a lei, né, com essa lei que foi chamada de Lei do Ventre Livre, a criança passava a ser responsabilidade do senhor até os 8 anos de idade. E aí esse senhor, nessa idade, essa criança ela poderia ser entregue ao governo, que lhe daria um destino, ou pagaria uma indenização para esse senhor, para que ela continuasse servindo ele até os seus 21 anos de idade. Na década seguinte ao censo, né, 10 anos depois que aconteceu esse censo, já em 1885, entra em vigor a Lei dos Sexagenários, que era uma lei aí que dava liberdade a todos os escravizados com mais de 60 anos. Outra lei absolutamente morta e controversa, né? Porque ali, nesse momento, a liberdade, mais uma vez, estava condicionada a uma indenização para os senhores. Já que o escravizado, né, era considerado uma propriedade do senhor,
né, era um objeto que ele comprou e pagou e era caro, o Estado, a partir do momento que promulgava leis de libertação dessas pessoas, ele tinha que indenizar esse senhor por estar tirando uma posse dele. Então, no final das contas, eram leis que não tinham vigor, né? O correto era a abolição, mas ela não aconteceu aí nesses momentos exatamente por força da pressão desses donos de seres humanos escravizados. Então aí, nesse momento da indenização dos senhores aos escravizados com 60 anos, né, essa lei dos sexagenários, além da indenização, era acrescentada uma obrigação desse escravizado servir ao senhor por mais 3 anos ou até ele completar a idade limite de 65 anos. Só que tem uma questão absolutamente absurda, que é a expectativa de vida de uma pessoa escravizada no Brasil, que era de 25 anos. Dificilmente uma pessoa escravizada dentro do Brasil, ela conseguia chegar até os 60. O tempo de vida útil de um negro escravizado no nosso país era de 7 a 10 anos apenas. O racismo no Brasil, ele é constituído com características de um racismo velado, onde a discriminação é mascarada por discursos de igualdade, como o da democracia racial. O Gilberto Freire é considerado o ideólogo da democracia racial, mas o conceito não foi abordado por ele diretamente na sua obra Casa Grande Senzala, né, que é esse clássico sociológico aí desse autor. O sentido da democracia racial já estava dentro do Brasil, já era um senso comum no Brasil daquela época. Então, o Gilberto Freire ele não fundou o mito da democracia racial, mas ele elevou esse mito ao plano considerado científico, né? Nessa obra, Casa Grande Senzala, ele trata sobre a miscigenação brasileira. Ele apresenta importantes elementos da teoria sociológica que serve como base para a consolidação desse mito da democracia racial. Então, essa teoria, que fez parte do movimento de negação da existência do racismo no Brasil pós a abolição da escravatura, ela é condensada, né, ela é consolidada aí pelo Gilberto Freire, mas ela vem confirmar uma perspectiva que chega aí com essa república de que o fato da abolição ter acontecido já resolveu todas as questões, todos os conflitos, já foi um cala-boca para todas as políticas de exploração dessa população dentro do país. Então, o próprio Gilberto Freire acreditava que a miscigenação entre colonizadores e escravizados africanos e escravizados indígenas e livres e libertos com esses europeus seria benéfica para o Brasil. E que a força, né, do país estaria exatamente nessa capacidade de cruzamento dessas raças e nesse processo harmônico de miscigenação, coisa que nunca aconteceu, né? O mito da democracia racial promoveu uma ideia de convivência harmoniosa entre indivíduos de todas as classes e etnias, em cima de uma invenção da mestiçagem biológica e cultural equilibrada, ou seja, igualitária entre as 3 raças originárias do Brasil. Isso permite que as elites dominantes dissimulem as desigualdades, encobrindo os conflitos raciais, o que impede que membros de comunidades não brancas tenham consciência dos mecanismos de exclusão ao longo da história de formação do nosso povo. Essa ideia encobriu por décadas uma política totalmente segregadora que serviu de base para a instauração da República e o estabelecimento de políticas públicas a favor da população branca, como a Lei de Terras de 1850, e acabou excluindo legalmente a população negra de vários direitos no pós-abolição. Então, o mito da democracia racial ele foi usado para calar os movimentos e os sujeitos negros. Ele dificultou o reconhecimento da cidadania aos negros e sustentou até os dias atuais a falta de necessidade de políticas de reparação.
Então, as pessoas que acabam defendendo que a gente precisa fazer essas falas, né, de movimento negro, né, essas falas sobre igualdade racial, marcam ainda mais a diferença, porque somos todos brasileiros, somos todos mestiços, somos todos humanos, mas nós não vivemos as mesmas condições de humanidade. Nós descendemos de uma estrutura desigual, né, onde houve a construção desse lugar de direito e dessa imagem, né, de superioridade. Por isso nós chamamos isso de racismo estrutural. É possível perceber como o racismo estrutural está incorporado nas instituições políticas, econômicas e no cotidiano do nosso país. Ele se manifesta no racismo institucional, discriminando majoritariamente pessoas negras, pretas e pardas no acesso à saúde, à educação, à segurança pública e às condições ideais de vida e meio ambiente. Mas nós temos também o racismo digital, com crimes de ódio contra pessoas negras nas redes sociais, inclusive os que aparecem disfarçados em racismo recreativo. Mas nós vamos falar sobre cada um deles em outra aula. Eu trouxe aí essa matéria, né, que foi uma denúncia aí de uma festa de uma menina branca de 15 anos, onde as pessoas negras que estavam servindo nessa festa foram caracterizadas com roupas à moda, né, do período colonial. Eram todas pessoas negras que estavam vestidas como mucamas, como serviçais, né? E ela com essa roupa de sinhá, de senhorinha, aí sendo o elemento principal de dominação dessa festa. Então isso fica muito claro como ainda nos dias atuais o que poderia ser aí algo como mas isso foi só uma brincadeira, né? Mas isso é considerado racismo recreativo, né? Uma brincadeira com um elemento da cultura, da história brasileira, que é um elemento de opressão, de dor, né? De genocídio contra uma população. Uma pergunta importante que devemos fazer quando tratamos desse tema é como o racismo se manifesta. Como as experiências sociais vivenciadas por 388 anos de escravização permanecem vivas nas nossas crenças, imaginários e atitudes. O racismo ele começa e precisa ser combatido na construção dos estereótipos raciais. Estereótipos são ideias, imagens, chavões preconcebidos sobre determinados indivíduos ou grupos. A coisificação do corpo negro é resquício da relação de posse material desse corpo, que se mantém mesmo depois de 200 anos de abolição. Nós ainda mantemos essas relações racializadas pela escravidão negra. A objetificação e a sexualização dos corpos negros justificaram por séculos os castigos, açoites e mutilações como um direito do Senhor, assim como uma estratégia de domesticação dessas pessoas consideradas animais. Os conteúdos dos estereótipos, eles são a base para o preconceito. Quando ele se manifesta numa atitude, daí surge a discriminação. Essas representações sobre os povos não brancos não surgiram de maneira aleatória nas nossas mentes. Houve uma construção da imagem do corpo negro como animalizado, como feio, como sujo, como bandido, como perigoso, como sexualizado. Por isso é tão importante nós admitirmos, né, e combatermos, aprendermos, identificarmos e ressignificarmos os nossos preconceitos. É muito importante que a gente entenda a origem desses preconceitos, a construção política e social e não científica desses preconceitos. E como esses preconceitos povoam a nossa mente, formam a nossa maneira de ver, de olhar as pessoas, né, e também de lidar com elas de uma maneira inferiorizante. Né? Porque é isso que vai fazer com que as nossas atitudes mudem. É o conhecimento sobre essas construções.
Filmes como As Aventuras de Macunaíma, que foi pautado na obra do Mário de Andrade, né, que trouxe essa imagem de um anti-herói preguiçoso, sem caráter, lançado aí em 1969, onde o personagem principal, né, nasce negro no sertão, mas vira branco, vai para a cidade com os irmãos, se envolve com prostitutas, guerrilheiras, enfrenta todo tipo de gente em sua jornada, mas se transforma num ser degenerado, que foi fantasticamente interpretado aí por Grande Otelo. Essas imagens, elas construíram e reforçaram o caráter pejorativo, né, das populações negras. Nós tivemos também as telenovelas, né? Durante muitas décadas, as telenovelas trouxeram situações ficcionais para os seus núcleos negros, eram ficcionais, mas elas reproduziam fielmente os lugares sociais da população e faziam com que os atores, mesmo que não estivessem mais naquela condição de vida, representassem ela na arte. Por exemplo, aí no romance interracial, vivido pelo botânico rico, o Paco Lambertini, e a feirante pobre Preta da Silva, em 2004, na Rede Globo, né, onde os dois se apaixonam, né, enfrentam grandes desafios em nome desse amor proibido, e ela é o foco da sedução e da ruína do mocinho, né, mantendo de novo essa tradição desse lugar pejorativo, né, onde essa mulher negra não teve direito nem ao nome, né, ela era Preta da Silva. A Kimberly Crenshaw, que é uma jurista muito importante, ela criou aí o conceito de interseccionalidade em 1989 nos Estados Unidos, e essa interseccionalidade, né, esse conceito, ele foi desenvolvido pela Crenshaw no contexto do movimento de mulheres negras nos Estados Unidos. Ela é uma estudiosa da teoria crítica racial, que analisa o racismo como uma forma de pensar sobre a identidade e a relação dela com o poder. Como a interação de múltiplas formas de discriminação, como a raça, o gênero, a classe social e a sexualidade, afetam a vida das pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é a interseccionalidade. Como você consegue interseccionar, né, cruzar aí todas essas classificações de raça, gênero, classe social e sexualidade para entender como é que esse dado afeta o cotidiano. Esse é um dos principais conceitos para entender que o racismo, o capitalismo e o patriarcalismo são uma parte de uma mesma estrutura social. Quando interseccionalizamos todos os sujeitos vítimas desses sistemas opressores, nós conseguimos chegar na persona mais afetada dentro das sociedades constituídas sobre as bases colonialistas, como o Brasil, que é uma mulher negra. Observe atentamente esses dados divulgados pelo DIEESE em 2023. Os dados em vermelho representam as mulheres negras. Compare o lugar ocupado por esses dados em vermelho e o lugar dos dados em cinza, né, que representam aí os homens não negros, né? Então você vê que há uma disparidade muito grande desses dados, né? Tanto aí de ocupação, né? Você tem aí uma proporção maior de negros dentro do país, mas você tem aí os dados de ocupação, de trabalho informal, de rendimento médio, de taxa de desocupação, né? E também da presença em cargos divididos aí por gênero, né? Voltados aí para a direção de organizações. Então, quando eu afirmo que a população negra perfaz os piores dados dentro da sociedade, e é isso que explica por que o racismo está dentro da nossa estrutura, nós temos que acrescentar ainda um recorte de gênero aí dentro, né? Porque dentro da população negra, a mulher negra ainda perfaz dados piores do que o homem negro. Então, além da gente trazer o recorte racial, a gente tem que interseccionalizar esse dado racial com o dado de gênero. Então, o racismo no Brasil, ele também se estruturou sobre uma perspectiva das lutas de resistência. Os estereótipos foram construídos
para contorcer essas resistências como uma violência natural dos corpos negros. Então, toda a ação de resistir também ao escravismo também foi construído um estereótipo sobre essa resistência, né? Trazendo esse corpo como um corpo agressivo, né? Como esse negro raivoso, como se a reação não devesse ter a mesma proporção da ação, né? Reagir a um processo de genocídio, de opressão, de violência, de mortalidade, de todas as formas de violência, né? Ele passa a ser a marcar esse corpo como sendo um corpo violento, né? Quando na verdade ele está reagindo às violências que ele sofre. Então a escravidão africana, né, e indígena foi um processo violento de sequestro de pessoas. Foi um processo violento de roubo de riquezas, né? A exploração dos territórios, o saqueamento, né? Foram feitos saqueamentos de reinos inteiros, de templos, de igrejas. Ocorreu um processo de deturpação de futuros e de passados de inúmeros povos e culturas. Famílias e reinos inteiros tiveram suas histórias interrompidas ou totalmente apagadas por esse processo violento. Nós tivemos aí descendentes que jamais vão encontrar suas origens. Territórios físicos, culturais e espirituais devastados pela violência da imposição econômica e religiosa feita pelos colonizadores europeus. Os requintes de crueldades, das torturas, estupros e assassinatos vividos nos territórios da diáspora negra jamais vão ser apagados com uma simples assinatura de carta de alforria ou com a própria Lei Áurea. Só que ainda mais violento é querer que os seus descendentes, que esses descendentes desses povos, aceitem esse passado usurpado ou esse presente desigual sem exigir reparação. Por isso, uma educação antirracista aplicada nas escolas e em outras instituições de educação é uma das maiores e mais eficazes ferramentas de mudança social. É fundamental não apenas para estudantes e profissionais negros, mas para todos os brasileiros. Que haja uma valorização dos ancestrais e personalidades negras da história do país. Essas pessoas, se elas conseguiram destaque nessa sociedade, é porque elas lutaram muito, é porque elas resistiram muito. Então, bem como a representatividade dessas pessoas na mídia é muito importante para quebrar esses estereótipos. A presença de pessoas negras em universidades, funções políticas, cargos de gestão, elas estão mudando realmente esses mercados. Mudam produtos, mudam serviços em muitas empresas dentro e fora do país. A presença dessas pessoas compartilhando narrativas, experiências e percepções sociopolíticas são as ferramentas mais assertivas para a mudança social e para a promoção de equidade. Eu vou terminar deixando essa frase do Obama como reflexão. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Então façamos a nossa parte em prol da mudança coletiva. Obrigada.